são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Na capital do sudoeste da Bahia, 15 horas 6 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Vitória da Conquista no ar. Mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma quarta-feira, 9 de outubro de 2024. E vamos às manchetes iniciando com o jornal da União da Paraíba. Em Campina Grande, João Azevedo anuncia novos investimentos e entrega obras. Jornal Folha de São Paulo. Senado aprova Galípolo para a presidência do Banco Central a partir de 2025. Jornal Estado de São Paulo. Rede social X é desbloqueada no Brasil após Mocho acatar decisões de Moraes. Jornal Valor Econômico São Paulo. Risco fiscal e alta da Selic faz juro real de mercado se aproximar de 7% ao ano. Jornal Globo Rio de Janeiro. Justiça e Mundo Social, após cumprir obrigações legais, Rede X é desbloqueada. Jornal Dia Rio de Janeiro, mutirão de saúde. Jornal Correio Brasiliense, Moraes autoriza a volta do X, a AGU põe Tigrinho na mira. Jornal Estado de Minas, a corrida pelos 326 mil votos de Tramonte e Gabriel. Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Trégua na queda de braço. Após Bush cumprir exigências, Moraes libera a volta do X ao país. Jornal Diário de Pernambuco. Lula sanciona lei que amplia uso de biocombustíveis. Jornal do Comércio Pernambuco. Senado aprova nome de Galípolo para comandar o Banco Central. Jornal à Tarde, Bahia. Vício em vapé já é caso de saúde pública no país. Diário do Nordeste, Ceará. Indústria do Ceará tem maior crescimento do país, e estas foram as manchetes dos principais jornais do país, deixando brasileiras e brasileiros atualizados e, aliás,
foi destaque durante o dia de hoje. Uma ótima tarde para todos nós. São 15h08. Meus amigos e minhas amigas, as eleições continuam sendo notícia. Eu acredito, a gente está vendo o que está acontecendo em São Paulo, onde o Marcel, não é? O Marçal, ele vai liberar seus eleitores, está magoado com o grupo de Bolsonaro, está magoado com o grupo de Tarcísio Freitas e está magoado com o atual prefeito de São Paulo, por falas que o machucou muito, segundo ele. Também em Salvador a gente observa que a goleada que o Partido dos Trabalhadores, ou melhor, que o MDB, apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, tomou foi um negócio histórico. Eu acredito, se a CM, o ex-senador, tivesse vivo, estaria sorrindo de orelha a orelha. Mesmo o Bruno Reis não sendo filho dele, mas foi uma escolha do neto, melhor dizendo. Muito bem. Aqui em Vitória da Conquista, tem aqui uma frase em um blog aqui de nossa cidade que diz: milagre eleitoral ou a fórmula secreta de vencer eleições? Se vence eleições honestamente, vence? Sim, vence. Difícil? Sim, também. Há quem diga que, na política, só há 3 formas de vencer uma eleição. É ser popular, e nós conhecemos alguém que mostrou isso. Como uma celebridade local, ter anos de serviços prestados à comunidade, ou contar com a poderosa máquina pública e aquela estrutura de fazer inveja, meu amigo Marcondes Oliveira, até a NASA. Aliás, muitos membros dizem que a NASA precisa estudar o brasileiro. É claro, sempre existe a opção de nadar em um oceano de dinheiro, o que não machuca nem um pouco, mas, como sou uma pessoa justa e não quero ser processado por alguém com a retórica afiada ou uma equipe jurídica que dorme com o Código Penal, aí ao lado da cama, sou obrigado a admitir uma 4ª opção, milagre. Mas eu quero deixar bem claro para o ouvinte que eu estou lendo aqui uma matéria de um blog de Vitória da Conquista. Sim, meus caros, o nosso querido prefeito José Henrique Tigre, é o que está escrito no blog, viu, Quinho? O popular Quinho parece ter encontrado o santo grau das eleições e desvendado o que só pode ser descrito como um fenômeno divino. A esposa dele, a senhora Leia de Quinho, foi eleita vereadora em Vitória da Conquista com exatos 4.272 votos. Agora não me entendam mal. Não estou dizendo que houve algo de errado, até porque quem sou eu para falar de votos transferidos? Comícios milagrosos e pérolas eleitorais. Aliás, parece que a campanha da dona Leia foi algo tão sério que as bolhas nos pés delas foram registradas como patrimônio cultural de tamanha dedicação. Segundo o próprio prefeito de Belo Campo, ela andou tanto na zona rural que, se a campanha durasse mais um mês, ela teria dado a volta ao globo terrestre a pé, corpo a corpo, ele diz. E eu acredito, claro, porque política de verdade se faz com bolha no pé e não com dedos no teclado, como o meu pobre caso. Agora vamos falar sério. Em uma gravação pra lá de polêmica, o radialista Washington Rodrigues, doutor Washington, que pelo jeito estava com uma dose extra de sinceridade, questionou uma possível transferência de eleitores de Belo Campo para dar aquele empurrãozinho extra à vitória de Dona Leia. Algo assim como um toque de mestre. Para garantir o sucesso, ele chegou até a dizer que bastava a Polícia Federal bater em uma das 50 portas para descobrir se os eleitores realmente moravam em Conquista ou se estavam apenas curtindo uma estadia eleitoral improvisada. E foi aí que o ex-prefeito, demonstrando um comportamento exemplar de bom cidadão, prestou queixa. Porque, como ele mesmo afirmou, o ônus da prova cabe a quem acusa.
E como não temos prova para sustentar certas acusações e não queremos calúnias, só podemos acreditar que essa eleição foi fruto de trabalho duro, de uma campanha feita do jeito certo. E isso é o que muita gente fala, duvida, questiona, e a gente fica pelo lado de fora observando e dizendo: isso vai chegar a que ponto? É uma pergunta que só o tempo pode responder. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, você ouvinte. Obrigado pela sua audiência. É um prazer estar aqui novamente na bancada do Comunidade em Ação. Ontem estive em Brumado, ontem à tarde, estava no velório da minha tia. E tive a oportunidade também de conhecer um jovem apaixonado pelo Rádio Brasil. Ele tem uma rádio web lá em Brumado. Sim. Mandou um abraço para você. Opa. É o Jefferson. É um prazer, Jefferson, né? Fazer parte aí com você, né? Dessa conexão. E estamos juntos aqui, né? Fazendo essa transmissão. Pois é, Brasil. São 15 horas, 15 minutos. Está no ar o Comunidade em Ação. Muito bem. Meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Dilson, Jonathan. Boa tarde, você ouvintes da Melodia 87.9, a voz que fala ao coração. Meu amigo Marcondes, para que você comente com mais ênfase, tem outra fala aqui que diz o seguinte: o recente pleito municipal mal se encerrou e já nos deparamos com um cenário familiar, contestações e polêmicas envolvendo a distribuição das cadeiras na Câmara de Vereadores. Esse episódio recorrente levanta questões importantes sobre a eficácia e a transparência de nosso sistema eleitoral, merecendo uma análise mais aprofundada. Isso, de uma certa forma, eu fico até preocupado quando vejo isso aqui, isso, de uma certa forma, põe assim uma certa dúvida no processo eleitoral de Vitória da Conquista, meu amigo Marcondes. Olha, Brasil, eu volta e meia, ou aliás, todo pleito, a gente está escutando esse tipo de situação de contestações, dúvidas e etc. Eu só não entendo dos duvidosos o porquê da insistência em usufruir ou usar o meio que é apresentado. Sim. O voto é obrigatório? Sim. Sim. Ele é obrigatório? Sim. Porém, o que se paga o não cumprimento da convocação é alguma coisa, é menos danoso do que a insatisfação. Sim. E eu não consigo admitir, eu falo sempre o seguinte: como é que o cara não gosta da mulher, larga ela e vai morar perto dela? Isso. Certo? E quem repete prato, para mim, não pode reclamar também do sabor. Entendo. Uma vez que eu não confio no sistema, eu não faço parte dele. Entendo. Então, é o seguinte, brasileiros, eu não consigo acreditar que o sistema seja burlado ou passivo de burlação, uma vez que nós temos numa capital do estado um prefeito que é eleito, aqui no caso da Bahia, com quantitativo de voto de causar inveja. Perfeito. E se observarmos dos comentários dos perdedores, era para lá dar ao contrário. Como por exemplo, a gente ouve o ex-presidente Bolsonaro. Sim. A gente pode citar porque ele, por diversas vezes, tentou deixar claro que o sistema tem falhas. E esse mesmo sistema permitiu que ele se elegesse. Isso. Então, como é que é? O sistema... E se o sistema tem falha, é viciado? É viciado para que lado? E por que, por exemplo, no estado de São Paulo, um maior colégio eleitoral, tanto a nível de estado quanto a nível de cidade, não dá os opositores de Bolsonaro? Ultimamente só tem dado os seus aliados. Isso. Então, para mim, esse negócio, para mim, é balela. Quando eu ouvi em uns pleitos aqui de Vitória da Conquista, uns reclames de
principalmente de candidatos a vereadores, uma chorumela tremenda, dizendo, meus votos não foram computados, meus votos não foram computados, meus votos não foram computados. Quando foi no outro pleito, ele estava disputando nesse mesmo sistema que não era confiável. Então, meu irmão, se eu não confio num profissional ou em um material, por que eu volto a comprar ele sucessivamente, se eu tenho a opção de não comprar? Para mim, cabe ao perdedor o reconhecimento que, de alguma forma, ele não teve condição de vencer. Você, perdedor, nem sempre quem perde em um jogo, eu quero crer que ele não é um derrotado. Ele não é um derrotado. Ele teve a coragem. Foram 350, vamos colocar aí arredondado aí, 380 candidatos entre prefeituráveis e vereadores. 380 num universo de 380 mil. De cada 1.000 cidadãos, um teve a coragem de falar, eu boto o meu nome à disposição. Você foi um corajoso, você é um vitorioso por você ter colocado o seu nome. Mesmo que só tenha recebido 2 votos. 2 votos. Ao contrário de mim, essa pessoa aqui que fala que teve convocação por diversas pessoas, por partidos e tal, para ser candidato, e eu, observando a minha situação, a minha condição, eu disse, eu não tenho condição de chegar, portanto eu não vou disputar. Então eu estava reconhecendo o quê? Que eu sou fraco. Mas você não, você foi forte e você teve a coragem de disputar. Quanto a ganhar ou perder, você sabe que tem gente que teve mais condição, mais estrutura, mais conhecimento do que você e não alcançou, como teve pessoas que não foram reeleitos. É verdade. Terminando, diz o seguinte, o cálculo para a distribuição de cadeiras, especialmente no que tange às chamadas sobras, é um processo intrincado, frequentemente gera controvérsias. A complexidade desse mecanismo envolvendo quocientes eleitorais e partidários não raro resulta em interpretações divergentes e contestações jurídicas. O fato de partidos já sinalizarem a intenção de solicitar recontagem de votos junto ao Tribunal Regional Eleitoral, antes mesmo da homologação oficial dos resultados, e que é interessante, se for para fazer essa recontagem, que seja realmente. É sintomático. Isso evidencia que não apenas a competitividade inerente ao processo político, mas também as possíveis fragilidades no sistema de apuração e distribuição de cadeiras, a possibilidade de que uma recontagem possa alterar significativamente a composição da Câmara suscita reflexões importantes sobre a solidez do nosso processo eleitoral. É crucial questionar até que ponto esse sistema reflete fielmente a vontade do eleitorado. Ademais, aliás, a gente para aqui e diz o seguinte, se você for observar, o eleitorado, na realidade, ele não é ouvido como deveria. Quando o mais votado seria realmente escolhido os 23 vereadores. Mais votados. Os mais votados. Do primeiro ao 23º. Seria o mais lógico. Aí vem as sobras, né? Acabou com as coligações, mas tem dentro dos partidos. Federações. Tem as federações. Interações que praticamente Olha, mudou muita coisa. Praticamente na mesma coisa. É que a questão da federação também, ela não está permitindo um número maior nas federações, um número maior do que se você fosse de partido único. São os mesmos 24, no caso aqui para a Vitória da Conquista. Me parece que em Feira de Santana, Wilson, falando sobre esse negócio dos mais votados, teve um cidadão com mais de 10 mil votos lá em Feira de Santana que não foi eleito. Que não foi eleito. Por quê? Por causa que a eleição que nós participamos, ela é uma eleição proporcional. E aí ela é proporcional, então ela não é pelo voto direto, como é na chapa majoritária. E aí fica... É uma conta que é um pouco difícil de estar sendo assim explicado em pouco tempo. É um raciocínio assim complicado. Porém, se você
querer, você que tem dúvidas sobre isso, você termina concordando também. Agora, tem que se mudar a legislação. Eu acho que não se pode queixar do resultado do jogo, da regra do jogo, depois do resultado. Perfeitamente. Então, temos que, por exemplo... Você entrou e já sabia onde estava pisando. Por exemplo, nós vamos ter um pleito aí daqui 2 anos que vai ter eleição proporcional para deputado federal e estadual. Então, que os queixosos começam a falarem agora. Invoque através de um plebiscito ao Senado da República, invoque o Senado para promover um plebiscito que seja, para saber da angústia ou da satisfação do brasileiro se ele concorda com o sistema proporcional. Que aí, senhores senadores, senhores representantes de plantão, se vocês verdadeiramente representam a vontade do povo, se vocês representam mesmo e estão preocupados, se é que estão, por que não propor esse debate na sociedade? É verdade, porque dessa forma, olha só, dessa forma, você atende os anseios do povo. Digamos que esse cidadão que não conseguiu se eleger com 10 mil votos, alguém com 2, 3 já conseguiu se eleger. Sim. Então tá errado, não é? Mas o sistema é esse. O sistema é esse. Então, se o mais votado, como todos nós pensávamos que fosse, com essa mudança que houve, claro, que depois ficamos sabendo que nada tinha realmente mudado, a mudança foi realmente insignificante nesse sentido, você consegue ter um candidato a vereador com 5 mil votos, não consegue se eleger, o partido não fez o coeficiente eleitoral, podemos dizer assim, mas um outro candidato que conseguiu apenas 1.500 votos se elege, não é? Verdade. Quer dizer, a vontade do povo foi respeitada? Não foi. Não foi. Não foi. Lembrando que o sistema político ele é tão diferenciado que se serve de consolo para os vereadores que se candidataram, colocaram o seu nome para se candidatar a vereador e perderam, claro, não vão ficar tristes, porque todo vereador que perde, ele é um suplente. Ele pode ter um voto, ele continua sendo suplente. Não é assim? Ele pode ter um voto, Brasil. Ele é um suplente. Até que a outra eleição acabe. Ele é um suplente. Ele é um suplente. Mas nunca vai tomar posse, né? Nunca vai tomar posse. Porque não tem os 10%? Não, aí não. Não, no caso não. da suplência, não. Não. Ele continua sendo um suplente. Ele não entra como... por exemplo, na vacância. É preciso muita gente deixar de existir. Tem que deixar muita gente existir. Tem que ter uma tempestade. Mas ele continua sendo um suplente. Isso que é interessante. O que eu vou dizer, isso é que é interessante nessa política, né? É verdade. É isso aí. Olha só, são 15 horas, 26 minutos. Abraça aí meu amigo Mazinho do Pé de Galinha. Opa, deixar um abraço para o nosso querido Mazinho do Pé de Galinha. Lembrar que estamos trabalhando em nome da Deconflex, comércio de colchões móveis e eletrodomésticos, cama box, cozinhas, guarda-roupas, cômoda, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis, colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Deconflex faz cálculo de colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Deconflex. Fica aqui na Avenida Regis Pacheco, número 196 aqui no centro. Telefone 3422-2652. Repetindo para você, 3422-2652. Eu falei Deconflex Brasil. Muito bem, um abraço aí para o nosso amigo Crescencio. Deconflex vendendo muito mais porque tem bom preço e ótimo atendimento. Vamos rapidamente a um bloco de apoio e a gente volta para dar sequência aqui no nosso programa. São 15 horas 27 minutos em Vitória da Conquista. Itacalô. Cidadezinha que tá quente. Olha, chegamos a 36 graus hoje no centro. 36 graus. Eu, pelo menos, nunca vi Conquista tão quente. É bom que a chuva vem, né? E olha, tá quente. Vamos aos nossos apoios. Comunidade em ação. Aqui tem economia pro seu negócio. Vem pra quarta-feira Norte, no Mix Mateus. Ofertas válidas para Vitória da Conquista e Itabuna. Ovos naturáveis, 30 unidades, 12,45. Manga tome, o quilo, 3,59. Alho, o quilo, 23,99. Banana da terra, o quilo, 4,89. Batatinha lavada, o quilo, 4,89.
É dia 11 de outubro. Vem que tá barato de verdade no Mix Mateus. Aniversário Economarte. O grandão da economia. O mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Chocolate Hershey's mais 102 gramas ao leite. R$2,99. Macarrão espagueto comum 400 gramas. R$1,68. Flocão de milho flocão 400 gramas. 98 centavos. Feijão carioca baiano 1 quilo. Tipo 2. R$3,78. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias. Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça 15 de outubro. Economarte. Venha para a Decoflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos. Na Decoflex você encontra cama box, cozinha, guarda-roupas, cômodas, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis. Colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Decoflex faz colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Decoflex. Avenida Regis Pacheco, 196 Centro. Fone 3422-2652. 3422-2652. Venha para Decoflex. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Muito bem, muito bem. São aqui o off, aqui o intervalo é interessante. São 15 horas. São 15 horas e 30 minutos. Mas deixa eu falar aqui, e o Marconi tem um desenho interessante ali. Olha, o vereador mais votado foi Diogo Azevedo, não é? Em segundo vem Léa de Quinho, do PSD. Em terceiro vem Luciano Gomes, do PCdoB. Em quarto vem Xandó, do PT. Eu vi o Xandó hoje, está muito feliz. Em quinto vem Fernando Vasconcelos, o Fernando Jacaré, também do Partido dos Trabalhadores. Depois vem o doutor Anderson, do PCdoB, um vereador muito bom, um cara entendido, um cara sensato, um batalhador. Depois vem Luiz Carlos do DE, no União Brasil, que aliás o DE fez uma campanha muito bonita, muito bonita. Depois vem o evangélico Adnilson Pereira, também do União Brasil, que existia dúvida se ele conseguiria se eleger lá no partido, e conseguiu. Sim. Depois vem o vereador Ivan Cordeiro, do Partido Liberal, o maior defensor de Bolsonaro aqui em Conquista. E depois vem a surpresa, não pela eleição, mas pela quantidade de votos. Dinho dos Campinhos, do Republicanos. Depois vem a filha de Lúcia, a Cris Rocha, do MDB. Depois vem Ricardo Babão, do PCdoB. Muita gente tinha dúvida. Que também foi muito bem votado. Muito bem votado, tinha dúvida da Aumentou 500 votos da eleição passada. Eu brinquei com ele de novo. Ele falou assim, rapaz, daqui é máquina, madeira que dá em doido. Você lembra desse detalhe? Pois é, Ricardo Babão voltou, tá parabéns aí, né? Parabéns. Depois vem eu sempre eu chamo de doutora Viviane, pelo respeito que eu tenho a ela. Doutora Viviane, do Partido dos Trabalhadores, Viviane Sampaio. Sampaio, né? Sampaio. Viviane Sampaio. Parente do meu amigo Irapuã. E depois vem Paulinho Oliveira, do PSDB. Estive com o Paulinho no sábado e ele me confessou, olha, desta vez eu entro. No sábado. Pois é. Em seguida veio o subtenente Muniz, que algumas pessoas chegaram a dizer que estava desgastado, que não tinha condições de se reeleger, e que inclusive o reduto dele ele tinha perdido, perdeu coisa nenhuma. O povo conversa muito, né, rapaz? Depois veio outra surpresa. Doutora Lara, do Republicano. Por que surpresa? Porque ela entrou assim praticamente de última hora na campanha, não foi? A campanha foi assim. Não queria, depois quis, depois não queria, depois acabou entrando. E lembrando, Brasil, um belo papel. Ela sim é a maior defensora do bolsonarismo. Juntamente com o Ivan Cordeiro, do bolsonarismo aqui em Conquista. É que você deve saber muito bem que é a primeira vez que faz o Republicano faz 2 vereadores? Não. Primeira vez. Primeira vez. Lembrando, né? Depois veio Márcio de Vivi, do Partido Social Democrático. Só mudou, era PDS. Você lembra o PDS? PDS, Você é do seu tempo, PDS? Meu tempo é. PDS era 11. Nessa ocasião, o PDS era Partido número 11. Democrático Social. Partido Social que o presidente na Bahia era Antônio Carlos Magalhães, né? Isso, era. Que depois virou PFL. Depois PFL, Democratas e União do Brasil.
Então, Márcio de Vivi, pelo PSD, conseguiu se reeleger. E segundo informações, não tenho certeza que não foi eu que fiz as contas, mas segundo informações, o que acontecer com a esposa do ex-prefeito de Belo Campo, ou melhor, com o prefeito de Belo Campo, ele não perde o mandato. Depois vem Ricardo Gordo. A gente pode falar que é surpresa, Marconde? Eu diria que não é surpresa, não. Eu diria que é. Estive até com ele hoje. Não é, eu não sei, eu não fui surpreendido, não. Um abraço para a equipe. Eu já tinha uma expectativa que ele se elegeria desde quando ele anunciou que estava no PSB. Olha, eu vou mais. Merecedor. Eu briguei com um bocado de gente quando eu disse que ele teria mais votos do que os demais que apresentavam ameaçando ele. Muito bem. Ricardo Gordo, no PSB, Partido Social Brasileiro, é isso? Partido Social Brasileiro. O 40. Depois veio Hermínio Oliveira, que a gente pensava também que não seria reeleito, porque ele vinha caindo. Mas ele tem um cientista político que anda com ele, que é o filho dele, Silvano, e que trouxe ele, tá aí mais uma vez. Depois vem Bibia, esse feirante, que ninguém segura o Bibia. Dali de Serra Grande. Ninguém segura o Bibia. O Bibia com aquele seu pronunciamento de você e nós vai, mas ele vai mesmo, e vai longe. Né? Um abraço para nosso amigo Bibia. O Ed Jaime Rosa. Parabéns pro Bibia. Olha, amigo, não é fácil e ele sempre foi bem votado nas eleições que ele perdia. E um excelente articulador dentro daquela Câmara. Quem trabalhou ali naquela casa tem conhecimento de que a maioria das mesas diretoras ali foi a articulação dele. Incrível isso. Olha que nós temos ali o quê? Nós temos ali médicos, advogados, professores, vários doutores, contadores, mas na articulação ali ninguém ganha dele. Você não vai, você vai, mas ele vai. É o cara pocado. Como inclusive teve um radialista que nos últimos 8 meses aí, rapaz, não fazia outra coisa a não ser bater na figura do Ed Jaime, dado a sua simplicidade na forma de se expressar. É verdade. Agora, parabéns pro Bibia, trabalhou, não sei como, mas adquiriu os seus votos e está aí, mais uma vez, como representante do povo de Vitória da Conquista. Nós temos aqui Nelson de Vivi. Nelson Vivi teve aquele problema de saúde, foi para o hospital, ficou um tempão lá no hospital. Eu imaginei, sinceramente, caramba, coitado de Nelson. Que Nelson é uma pessoa boa, né? E foi em cima da hora. Mas ele conseguiu. Depois de Nelson veio Edivaldo Ferreira Júnior, que eu cheguei a pensar, cadê Edivaldo? Será que não vai voltar e tal? Mas voltou Edivaldo. Filho do velho guerreiro Edivaldo Ferreira. Ninguém cala essa voz, não é isso o slogan dele? Ninguém cala essa voz. Edivaldo Ferreira. Não, em sua defesa. Não, mas ele teve jogo como deputado estadual, candidato. Ninguém cala essa voz. Porque quem usa esse slogan, quem usa essa expressão hoje é o ex-vereador Davi Salomão. E por último veio um competente. Não fique chateado, eu não estou aqui falando, tentando diminuir, né, absolutamente. Competiu até chegou a vez dele. Natan da Carroceria. Natan das Carrocerias. Foi injustiçado, caramba. Eu era presidente de um partido e Natan foi o mais votado lá dentro e não conseguiu, porque o partido não conseguiu fazer o número de votos suficiente. O coeficiente. E outra coisa, não vi Natan reclamar isso. Ele foi o mais votado. Ele saiu de cabeça erguida, foi votado, tá certo. Infelizmente não entrei por isso. E agora, no Avante, é o novo vereador. Ele vai avante. Vai avante. Então foram o quê? 8 vereadores novos na Câmara? Deu realmente, então, aquela porcentagem que as pesquisas estão batendo, então, né? De 50% a 60%? Deu não. Deu não, né? Deu não. Quanto foi? Aí é praticamente um terço, aí foi menos de 40%. Menos de 40%. Menos de 40%. Isso aí. E outra duas novidades, né? Nós temos aqui 2 irmãos, ou melhor, 4 pessoas, são 4 irmãos, né? Isso. 4 irmãos e temos 4 mulheres. 4 mulheres. 4 mulheres na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. E desta vez, pelo que aí está,
a gente, o vice-prefeito, nessa oportunidade, tem também a sua esposa eleita vereadora. Exatamente. Que outra novidade. Que um episódio semelhante a esse quase acontecia por poucos votos, por algumas dezenas de votos. A primeira-dama? Não, a candidata a vereadora Lourdinha Moreira, ela não foi eleita naquela ocasião em que o seu esposo foi eleito vice-prefeito na chapa de José Raimundo. Gilzete foi candidato? Não, Gilzete foi vice. Não, na chapa... nessa eleição. Não. Gilzete deixou desde o pleito passado. O Marcondes, eu não sei se o Marcondes observou, pelo menos na sessão onde eu levei algumas pessoas para votar, e confessar aqui em público que são deficientes para ir votar. Não tinha jeito. E eu confesso a vocês que levei por amizade, mas não pedi voto a eles. Entendeu? Eles votaram no que eles bem quiseram. Eu sou assim. Claro. E quando cheguei no colégio Padre Palmeira, né, lá no 5, sim. Uma coisa me chamou a atenção. Primeira vez que eu vi. Afinal de contas, eu não sou menino. Eu voto há muito tempo. Eu tenho a obrigação de votar hoje? Não. Eu voto porque quero. É correto? É porque é viciado. Pronto, viciado. E vou lá votar. Quando eu chego lá, aquele povo que joga santinho na rua, que enche os locais de votação cheio de santinho ali na frente, encontrei mais ou menos uns 10 garis varrendo, limpando tudo. Limpando tudo, e levou muito santinho, deixou a frente lá do colégio limpo. Achei aquilo bacana, que bom. No dia da eleição. No dia da eleição. É bacana. Bacana, porque nunca ninguém fez isso. Nunca. Eu também nunca vi. Em Conquista está acontecendo muitas novidades, viu Marcondes? Muitas coisas boas, muitas coisas certas. Está amadurecendo. E está servindo de modelo, né? É uma cultura que tem que ser copiada. Né? Inclusive, tem que ser copiada. Um dos juízes aí do TRE, responsável por uma das zonas aí, esteve numa entrevista na sexta-feira antes da eleição, né? E ele disse que pelo fato dos colégios, a maioria dos colégios serem dotados de câmara de monitoramento, esse sistema de monitoramento vai estar servindo aí a serviço da Justiça Eleitoral para o dia de domingo, para que possa estar averiguando algum tipo de movimento que foi considerado suspeita, que teve reclamação, e que poderá ser utilizado, poderá servir de projeto piloto para o TRE Bahia e Brasil, viu? O que aconteceu. E, na verdade, o amigo Irapuã está dizendo aí que o nosso vereador é de Jaime Rosa, o popular Bibia, não é de Serra Grande, como eu falei, não, e sim de Chico das Chagas. São Francisco das Chagas. Chico das Chagas. Chico das Chagas. Fica depois da Pedra Branca à esquerda, passando na Fazenda Barrinha. Olha só como eu conheço a região. Estive lá várias vezes. Eu não conheço. Realmente aquela região que dificilmente chove. Mas, rapaz, onde a pedra é branca mesmo. Olha, a aceitação do Ed Jaime ali é impressionante. Se pode alguém dizer que tem um reduto na zona rural, é o Bibia. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessas eleições foi o seguinte: a aproximação do legislador, Marcondes, com o povo. Esse legislador que está bem perto do povo foi muito bem eleito. O caso do Dinho, o caso do Bibia, não é? E o caso, viu? E o caso de Ricardo Babão. Ricardo Babão, ele tinha me dito em uma outra ocasião que ele não tinha votos na zona rural. E que nesse pleito que está aí em vigência, ele iria abraçar a zona rural. E a comunidade de Catarina e a comunidade de Roseira vestiram a camisa de Ricardo Babão. E então, essa surpresa que de repente você está achando aí do crescimento dele, eu quero atribuir a essa atitude que o mandato dele teve. Ou seja, senhores detentores de mandato, observe aí aonde você não foi votado, por quê? Então vai lá conversar com esse povo. Ao final de contas,
Por exemplo, nós no povoado de Limeira, nós vamos ter agora 3 vereadores de lá. Márcio do Vivi, Nelson do Vivi e Luciano. 3 vereadores de uma região só. E como, por exemplo, o Ricardo Gordo, a gente pode dizer onde é o reduto de Ricardo Gordo, bairro Patagônia. Dudé, Jurema e Alegria. Mas eles têm um aliado muito forte. Isso. Mas aí você vai ver o seguinte, os outros não têm. Não tem. Mas eu quero dizer para aí agora, vereadores, tanto novatos como os veteranos, é o seguinte, vocês, doravante, deixam de ser vereador apenas do bairro A do bairro B. Vocês serão vereadores da cidade de Vitória da Conquista. Portanto, vocês devem obrigação para com toda a cidade de Vitória da Conquista. Mas só a sardinha só para esta brasa ou para aquela? Mas vocês observam, porque caso contrário, em local que vocês não semearem, não terão direito de depois buscar colheita não, viu? Porque houve uma situação com o prefeiturável, eu não vou citar o nome aqui, que teve uma oportunidade fantástica de fazer por uma comunidade chamada Recanto das Águas, e que no pleito passado, a comunidade, você sabe como é que recebeu esse grupo lá? Um grupo lá? Desceram a carreata, queria encerrar no Recanto das Águas. Quando chegou no local de concentração, o povo estava com água. Água suja, água servida e água limpa. E receberam eles dessa forma. A carreata, meu irmão, saiu, que eu pensava que era cabra que tinha medo de água. Mas determinados políticos aqui de Vitória da Conquista, e quem está ouvindo, eu não vou citar nomes aqui para depois não virem me cobrar o que eu não devo, mas vocês que estão ouvindo aí do Recanto das Águas e vocês que estiveram lá, sabem dessa carreira que vocês tomaram lá. Por quê? Tiveram uma oportunidade de fazer pelaquela comunidade e não fizeram. E depois foram lá buscar colher aquilo que não plantou. Então colheram pelo menos água. Pelo menos água. Tá certo. Muito bem, são 15h46. Vamos falar de esporte um pouquinho, que o Dilson tem aqui algumas notícias sobre futebol. Vamos sim. E futebol é com Dilson Bebê. E aqui chegou a informação aqui da dona Normélia. Bibia é de Chico das Chagas. Ele era feirante. Ele tinha... É feirante. Porque uma vez um prefeito chegou, também não vou citar o nome, respeitando a presença dele, chegou na feirinha e disse: eu quero cumprimentar essas barraqueiras. Eu penso, barraqueira não, comerciante. E o prefeito era professor. Mas não digo o nome. Nem que me aponta, você não digo. Fala, que lhe aperte. Vamos soltar futebol. Solta lá, John, tá vinheta. Horas 46 minutos. Campeonato Brasileiro da Série A está de folga essa semana, porque temos eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Brasil. E o Brasil tá preocupante. Nossa seleção brasileira Marcondes está preocupada. Possíveis escalações e onde assistir o Chile, Brasil. Vai assistir onde, Marcondes? Em casa mesmo? Eu sei. Né? Amanhã tem da data. Olha só. Que hora, né? Amanhã, vou passar aqui agora. A seleção brasileira volta a campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Serão 2 confrontos, com o primeiro deles sendo contra o Chile, em Santiago. Quinto colocado na tabela após partidas jogadas, o Brasil venceu apenas uma das suas últimas 5 partidas nas eliminatórias e preocupa pelo desempenho inconsistente. Com novas lesões, o elenco chega desfalcado para o duelo. O Chile também vive momentos turbulentos na competição, ocupando a penúltima colocação, sem vencer sequer uma vez em seus 8 jogos. É o Cisco empurrando o bagaço, que renderam apenas 3 pontos de 3 empates. No total são 6 vagas diretas concedidas aos 6 melhores das eliminatórias da América do Sul, além de uma vaga para representar quem permite
que o sétimo colocado se encare um adversário a definir valendo uma vaga para a Copa do Mundo de 2026. Muito bem, o Brasil vai jogar tudo contra todos para poder tentar ficar, né? Participar mais uma vez da Copa do Mundo. Olha só, Marcos, o jogo é o seguinte, o jogo é amanhã a partir das 21 horas. É só você colocar na reserva Vinícius Júnior, aquele perna de pau. Então o jogo é no dia 10 de outubro, amanhã, né? Às 21 horas. Você liga lá sua TV e você vai acompanhar, sim, o jogo da nossa seleção brasileira. Mas tem também aqui uma notícia boa. Olha só. Novamente convocado, eleito em Vitória da Conquista, o médico doutor Aloysio Alain. Doutor Aloysio Alain. Para onde vai nosso vice-prefeito? Rapaz, imagine aí, já pensou? Olha só. Doutor Aloysio Alain, né? Diretor médico do Vitória da Conquista, aqui do SCPP, e eleito vice-prefeito de Vitória da Conquista. É convocado pela CBF para a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-15. Eleito como vice-prefeito de Vitória da Conquista, o médico Dr. Aloysio Alain foi convocado para integrar a comissão técnica da seleção brasileira Sub-15 no campeonato sul-americano que está sendo disputado na Bolívia, no estádio, né, de Aguilera, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Nosso grande... O castelhano do Deus tá feroz. Nosso querido e vice-prefeito, doutor Aloysio Alain, parabéns aí, que o senhor tenha boa sorte nessa sua nova... Nossa nova pleitada. Essa nova empleitada. Muito bem. Tem mais alguma coisa de futebol aí, Deus? Não, por enquanto é só, né? Só a seleção brasileira. A data FIFA, né? A data FIFA, então nossos clubes estão de férias, né? O seu Corinthians tem que... Tá treinando Tá treinando, tem que se preparar realmente. O fantasma do Tite tá amedrontando o Ramon. O Tite pode ir pro Corinthians e o Ramon e voltar pra Argentina. Pois é. Querendo fazer isso aí. É isso aí. Olha, tem uma informação aqui, eu inclusive mandei para o doutor Alessandro, mas ele não me retornou, porque ele não teve tempo, ele me confessou há poucos minutos ali, que talvez mandava, mas não mandou. Mas também não dá para chamá-lo ao vivo, porque o programa já está terminando. É com relação, viu, Marcondes, não sei se você tem conhecimento disso, eu não estou acreditando nisso aqui, o salário mínimo aumenta para R$ 1.844,40. Opa! Fazendo a alegria para o bolso do trabalhador. Que bom, viu? Não. Isso aqui com Eu já certeza tava é um alegre, belo né? de um fake news. Não. Já estava alegre já? Foi dito aí, Isso já. aí me deixou tão animado Eu já estava alegre aqui, parece Brasil. esse calor. Já foi Rapaz. dito, já parece que é 6 ponto alguma coisa por cento. Que eu sei que a gente ainda brincou. R$90 a mais. Eu sei que a gente ainda brincou que a soma dos números lá, dos primeiros números do aumento lá dá 13. Eu não sei que coincidência. Aqui, olha só, o reajuste anual do salário mínimo, é um momento muito aguardado pelos trabalhadores brasileiros. Tradicionalmente, o aumento ocorre em janeiro, garantindo uma renda maior para quem tem vínculo empregatício formal. Recentemente foi divulgado que parte dos trabalhadores receberão um aumento significativo no salário mínimo. Parte. Com faixas de reajuste destinadas a categorias específicas, isso traz um alívio ao bolso de muitos profissionais. Então pode ser. Atualmente, o valor do salário mínimo nacional está fixado em 1.412. Porém, a gente quando fala salário mínimo, isso aí é o mínimo que se pode pagar. O empregador pode pagar muito mais se quiser. Claro. Né? O empregador pode... O governo prevê salário mínimo de 1.509. E se pagar o mínimo do mínimo, 1.509. está fora da Constituição. Exatamente. 1.412. Porém, em alguns estados, os trabalhadores podem contar com salários regionais que garantem uma remuneração superior. É o que o Marconi está mostrando aqui. Salário mínimo de 1.844. Os trabalhadores de Santa Catarina foram contemplados com reajuste no salário mínimo estadual. Com essa medida, aqueles que possuem carteira assinada terão direito a uma remuneração superior à estabelecida nacionalmente. O objetivo é garantir uma melhor condição financeira aos catarinenses. O salário mínimo no estado pode atingir até 1.844,40 para profissionais com maior qualificação. Aí é outra coisa. Aí sim. Aí lá Aí já nessa muda unidade totalmente a história. federativa. Exatamente, nessa unidade federativa. O estado adota 4 faixas salariais
Na primeira, para trabalhadores rurais e domésticos, o valor é de R$ 1.612. Que é maior do que o atual. Isso. Para profissionais técnicos de nível médio, o mínimo é de 1.670,56. Na indústria, comércio, o piso sobe para 1.769,14. Por fim, a faixa mais alta destinada a profissionais qualificados chega a 1.844,40. O novo valor passa a valer a partir de janeiro do próximo ano, então os trabalhadores devem ficar atentos. Mas isso naquela unidade federativa. Isso naquela unidade federativa denominada de Santa Catarina. Porque o que se propõe aqui, no governo federal, propõe um salário mínimo de R$ 1.509, o que dá um incremento de 6,87% em relação ao atual. A proposta orçamentária de 2025, o PL 2524, foi entregue pelo governo federal ao Congresso Nacional. Já está entregue e aí agora cabe ao Congresso Nacional discutir e ver se é realmente isso aí. Bom, o parente de Irapuã, alô Irapuã Sampaio, aí o parente de Irapuã, que é o senhor Danilo Sampaio, ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores, e ele ficou em terceiro lugar na disputa para prefeito. Ayrton Martins, PSD, venceu o pleito em Barra dos Coqueiros, isso lá em Sergipe. O Danilo Sampaio é o que? É genro do presidente Lula. Casou com a filha do Lula. Isso. Pois é. É genro do presidente Lula, perdeu a eleição. Parece que o PT no Brasil começou, está descendo a ladeira, né? Eu acredito que chegou no topo e quem chega no topo, meu irmão, para permanecer... Eu nunca me esqueço, Marcondes, não te interrompendo, de Paulo Maracajá. Ele falou isso uma vez. Paulo Maracajá, ex-presidente do Bahia. Isso. Toda escada tem o último degrau. Tu chega ali, amigo, se manter lá. Faleceu, a roda da vida é assim, a roda gigante. Então, a gente precisa... Olha, diante do que está sendo revelado com esta eleição, eu acredito que, como disse uma vez o Mujica, quando do impeachment da presidente Dilma, Mujica falou que o PT precisaria criar uma nova utopia, porque aquela que usava até então não colava mais. E ele conseguiu graçar aí a eleição de presidente, chegou ao topo novamente, mas eu acredito que, pelo que está se desdobrando, se assim continuar, 2026, nós poderemos ter postulantes aí com uma briga muito significante, porque com esses desempenhos que está acontecendo com o Partido dos Trabalhadores, eles não terão musculatura para repetir o mandato, não. Até porque o próprio presidente da República, em algumas ocasiões, já tem dito que não será candidato para presidente, e até agora, a gente não está conseguindo vislumbrar uma figura que a gente possa falar assim, é este ou aquele ou aquela que estará substituindo o presidente numa eventual desistência de reeleição, que ele tem essa prerrogativa consigo. Não tem um nome. Até agora não tem essa prerrogativa consigo. O PT não tem. Você vê que a situação, a oposição ao governo federal hoje tem o Tarcísio Freitas. Se fala no Zema, lá em Minas Gerais. O Caiado em Goiás. O Caiado, Goiás. Fala naquele rapaz PT... lá que é o Leite lá do Rio Grande do Sul. Mas o PT tem um nome aí que é o ministro da Justiça, o Dino. O Dino, Flávio Dino. Que é agora membro do STF. Membro do STF. É o nome deles para aí ele tem que renunciar. Você acha que ele vai renunciar para arriscar perder a eleição? Eu diria o seguinte, olha, no meu ponto de vista, você sabe, inclusive isso refletiu aqui em Vitória da Conquista. O Partido dos Trabalhadores, eles não sabem fazer sucessores. Isso é dentro da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, a gente só está vendo eleição após eleição, decréscimo dentro do quadro. E a gente está vendo uma redução.
E as figuras são repetidas. Então, partidos precisam renovar. Como disse aqui, como sempre fala aqui, o nosso companheiro aqui é Irapuã Sampaio. Precisam de sangue novo. E o Partido dos Trabalhadores, a gente sempre pergunta, digamos o seguinte, Lula sai de cena politicamente falando, quem substituirá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Porque a forma de governar deles também é diferente, né? Então, mas é complicado aqui. Então é o seguinte, se você é daqueles que não dá sombra e nem encosto, fica sabendo que na hora que a água secar, um dia também seca para você. Mandacaru também morre. Mandacaru também morre. Dizem que PT, isso é brincadeira, mas diz que PT é igual Mandacaru, não dá nem sombra nem encosto. Dizem, eu não estou dizendo nada. Bora, Brasil, 15h59. Tá vindo quem aí, meu amigo Jonathan? Crescer e brilhar com Eneida Sol. Crescer e brilhar com Leida Sol. Leida Sol. Eneida Sol. Crescer e brilhar. O nome faz Programaço, faz jus. Faz jus. Pessoa maravilhosa, programa maravilhoso. Sintoniza 87.9. Permaneçam aí, vai ser o melhor programa da tarde. Um abraço a todos, até amanhã, meu amigo Marconde. Até amanhã, Wilson Brasil. Fiquem todos em paz e na companhia aí desse fantástico programa na sequência. Meu amigo Dilson, bebê. É isso aí, tchau Marcondes, tchau Wilson Brasil. Jonathan, valeu. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Obrigado pela sua audiência. Valeu, Alex, primo lá de Brumado. Abraço, obrigado pela sua audiência. É isso aí. Olha, crescer e brilhar. Não tem coisa melhor. Um abraço a todos e com Deus, até amanhã. É dia de academia, mas você nem